Primeiro, eu gostaria de agradecer a presença de todos, especialmente a doutora Cláudia Carpá, diretora jurídica de não menos que a TOTUS, que é a maior empresa da América Latina em TI, e que tenho a honra aqui de ser moderador, junto com os meus demais sócios aqui, falando com a Diana Astuto, sócia da área civil empresarial, civil estratégica, e o Tiago também é o nosso sócio. Temos Moroni Costa, que é o nosso sócio da área penal, e o meu grande amigo e sócio, João Pedro, sócio líder aqui da área trabalhista. Para mim é uma honra estar moderando esse debate, com humildemente vou tentar fomentar algumas ideias sobre o lockdown. Estamos caminhando, acho que para um lockdown, que é um cenário de extrema limitação e totalmente novo para todos nós. Então, a indagação aqui dar a todos os ouvintes quais são os impactos desse lockdown aqui? Ou seja, o que é o lockdown? O que seria atividades essenciais que nós estamos falando? Qual é a competência para decretar o lockdown? Que a gente vai tentar explicar em breves palavras, para que todos entendam. E os efeitos disto, tanto no aspecto prático, para isso temos a doutora Cláudia Carpá, que pode nos franquear das suas preciosas experiências na TOTUS, tanto quanto os aspectos cíveis, trabalhistas e penais. Então, essa é a grande temática que a gente vai tentar abordar. Então, eu gostaria de abrir aqui nossa apresentação, nossos trabalhos com a doutora Cláudia Carpá, que pode aí nos brindar das suas experiências valorosas e o que ela implementou ou o que ela pretende implementar como estratégia nesse cenário de quarentena para o lockdown, ou se altera alguma coisa em questão de gestão, em questão de estratégia interna empresarial. Pois não, doutora Cláudia, a palavra é sua. Está no mudo. Pronto, estamos indo. Agora sim. Boa tarde. Eu achei que você tivesse me colocado no. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Primeiro, eu queria agradecer pela apresentação. A honra é minha de estar aqui com vocês discutindo esse tema super interessante, né? Bom, vou contar um pouquinho da minha experiência e do que está acontecendo na TOTUS. A TOTUS, por ser uma empresa de TI, ela já para a quarentena se preparou. E da quarentena para o lockdown, a gente não está vislumbrando, especificamente a parte dos empregados, muita alteração. Por quê? Porque imediatamente a gente adotou o home office para quase a totalidade dos funcionários. Então, essa parte permanece. Com relação às medidas legais, em função das MPs trabalhistas, a gente ainda não implementou nada, a gente continua estudando e vai avaliar se vai ser necessário implementar alguma medida em função do agravamento ou não do cenário. Isso, agravamento, não digo lockdown, mas acho que é a extensão desse período em que a gente está limitado de, enfim, uma série de atividades. Como eu falei, a TOTUS tem um impacto secundário, mas tem atividades que são diretamente impactadas, né? Shopping center, enfim, inúmeras. A gente criou também um grupo multidisciplinar em que tem RH, folha de pagamento, o nosso centro compartilhado de serviços, e a gente discute, em função dessas alterações legislativas, novas medidas, decisões judiciais, a gente discute o que estaria para a companhia disponível para ser adotado, se a gente vier adotar, como adotar, e a melhor forma de comunicar. E aí já faço o link para o apoio dos advogados externos, vocês especialmente, porque, como a gente sabe, cada dia sai uma medida, revoga um artigo, aí tem decisão judicial, enfim, nada é preto no branco, e além de tudo isso tem a questão interpretativa. Então a gente conta muito com vocês, com os advogados externos, para a gente discutir um pouco e mapear das medidas possíveis, o que é mais arriscado, o que é menos arriscado, se a gente faz progressivamente, enfim, esse tipo de coisa. Além disso, aí sai bastante da área jurídica, mas é uma medida que a companhia adotou que eu acho bem interessante de comentar. Tudo isso veio de uma forma muito inesperada, né? Então, nem todas as pessoas estão e estavam preparadas para trabalhar de casa.
Enfim, às vezes tem muita gente, tem filho pequeno, tem toda uma dinâmica que às vezes não comporta. E muitas pessoas têm dificuldade de se adaptar, não só por causa disso, mas pela próprio cenário, né, que a gente está vivendo. Então, a gente criou um programa de amparo aos funcionários, em que tem uma linha de atendimento 24 horas, que qualquer funcionário pode ligar se tiver com alguma dificuldade psicológica mesmo, para a gente tentar ajudar. E, além disso, tem uma outra linha que a gente atende para, caso haja dúvidas sobre a doença, sobre o corona, o funcionário apresente algum sintoma e queira entender qual providência que deve tomar, se é corona, se não é corona, se deve ir para um hospital, se não deve, a gente atende por meio dessa linha, o que é bem legal também. E, a partir dessa semana, faremos lives semanais com temas de saúde e bem-estar. Serão lives internas para os próprios funcionários. A TOTUS vai trazer especialistas para debater isso com os funcionários e tentar dar dicas de rotina e estratégias para conseguir viver essa fase em casa melhor. Então, basicamente, a nossa preparação para o lockdown já foi adotada, porque essas medidas já foram adotadas na quarentena. Então, não nos preocupa, pelas características da TOTUS, demais esse lockdown. O que preocupa é realmente o agravamento da economia do país e o cenário perdurar. Então, eu acho que na prática, Jorge, não estou entrando ainda nos produtos e clientes, mas eu acho que do ponto de vista interno de recursos humanos e trabalhista, é o que eu teria para falar para vocês. Muito interessante, ou seja, é uma abrangência em vários focos aí, né? Tanto na gestão, quanto no jurídico, quanto na tradução das diversas normas que a gente tem para abordar esse assunto. Muito obrigado, doutora Cláudia. Então, Eu que agradeço. vamos seguir aqui. Adriana, Tiago, tudo bem? Boa tarde. Será que vocês podem definir para a gente um pouquinho, colocar em breves palavras assim, e didáticas, o que é o lockdown, quem que pode decretar, como que fica a questão das atividades essenciais, a competência para decretar e mais, e por fim aí, o que as empresas elas têm para argumentar, se tem algo a argumentar, né, sobre essa eventual limitação mais severa em suas atividades. O que a gente pode ajudar aí os empregadores, uma eventual análise bem prática sobre esse instituto novíssimo aí que seria o lockdown? Tá no mudo. Foi bom. Obrigada, Jorge, João, aí, por nos convidar aqui, né, da área civil, para a gente conversar um pouco aí com vocês e debater aqui junto com os nossos sócios aqui da área trabalhista. Bom, você fez aqui muitas questões, vamos começar aqui por partes, né? Eu acho que para a gente entender um pouco hoje do lockdown, né, vamos dar um pouquinho de passo atrás e vamos entender um pouco a questão de competência das atividades essenciais, um pouco do tumulto que aconteceu e que ainda um pouco acontece em questão de superposição de legislações, né, de competências municipal, estadual e federal, é um pouco da guerra aí que a gente viu, né, dessa sanha de decretos, enfim, do que pode, o que não pode, sobretudo legislações conflitantes, inclusive que atividade essencial pode no município, quando a legislação federal dispõe sobre outra coisa, estadual manda abrir, outra manda fechar, enfim, o que acontece de uma maneira muito rápida, né? Claro que a gente vai falar aqui, o tema de vocês é mais trabalhista, só para a gente poder entender o que aconteceu, o que vai acontecer. Bom, primeiro, saúde, né, é uma matéria, de acordo com a Constituição, que está ali nos capítulos da competência comum concorrente. Significa que os 3 entes podem legislar e dispor sobre matérias de saúde. Aí vamos lá, especificamente sobre a pandemia, né? Nós temos o regramento federal, a legislação federal, que é 13.979, que vai dispor sobre as medidas de enfrentamento da pandemia. E aí ela dispõe sobre isolamento, quarentena,
restrições de circulação e várias medidas. Nota, não dispõe sobre lockdown. Lockdown não é uma medida expressamente prevista. Isso já é um ponto de interrogação. Mas a legislação federal, ela dispõe lá das medidas, ok? Essa legislação federal, ela foi alterada pela medida provisória 926, 927, e ela veio a ser regulamentada pelo decreto 1082, que vem a ser o decreto federal que lista todas aquelas atividades essenciais, né? Onde, por exemplo, as atividades de TI, né, desenvolvidas pelas TOTS está lá, sem dúvida nenhuma, incluída. O conjunto de legislação federal, da legislação federal, esse conjunto de normas federais, ele não é restritivo, a gente pode dizer que ele é bem flexível. E, além disso, quer dizer, ele não proíbe, ele não suspende atividades, e, além disso, ele submete, a gente pode dizer, os estados e municípios, tá, à vontade do ente federal. Quando ele diz, por exemplo, que os estados e municípios, ao restringirem a circulação de bens e mercadorias, eles têm que submeter ao Ministério da Saúde, eles têm que ter comprovação da Anvisa ou autorização da Anvisa. A legislação federal ela foi editada com um regramento para submeter os estados e municípios, sobretudo, à vontade do governo federal ou dos entes federais, tá? E o que aconteceu? Logo depois da sua edição, vieram vários decretos, né? Inclusive sobre atividades essenciais, conflitantes até com o decreto federal, e vieram as ADIMs submetidas ao STF para discutir, olha, os decretos municipais são constitucionais ou a legislação federal, a Lei 13.979, ela é constitucional ao tolher os estados e municípios desta maneira? Os estados e municípios devem se submeter à vontade do ente federal em matéria de saúde, né? Estou falando aqui de uma maneira muito, muito geral. E aí, o que o STF, sobretudo nas ADIMs, 6341 e 6343, a 6341 foi submetida pelo PDT e a 6343 pela Rede. O que o STF, de uma maneira geral, ele coloca? Que, inclusive, o próprio presidente não gostou muito e veio rebater, inclusive, ao STF, veio questionar, inclusive, aos governadores. Diz o seguinte, olha, não, os estados e municípios têm, sim, autonomia e não precisam se submeter à vontade do legislador federal. O Brasil ele está num sistema de federalismo, de cooperação, e que não há hierarquia em matéria de saúde. Tá? Basicamente, disse isso. Mas, é claro, os estados e municípios todos podem dispor de serviços essenciais, mas, no caso da pandemia, né, por ser matéria de saúde, há necessidade, sim, que também é uma exigência da lei, né, dos entes públicos, eles respaldarem seus atos em dados científicos, né, e técnicos. Há essa necessidade, né? Não basta você submeter a sua vontade política, tem que estar sempre respaldado em dados técnicos. E também uma questão é que a gente também não pode dizer que é assim. E uma coisa importante também é que há que se respeitar a competência privativa e legislativa dos entes da federação. Ou seja, até o ministro Toffoli, no julgamento da ADIM 6343, ele até diz, olha, uma coisa que tem que ser observada é a competência privativa. Ele deu um exemplo concreto. Por exemplo, matéria petróleo. Legislar sobre petróleo é competência privativa da União. Então, por mais que o STF esteja reconhecendo a autonomia dos municípios e dos estados, não tem cabimento que um município X venha legislar na pandemia sobre uma questão de circulação de petróleo. Não pode, temos que respeitar a competência privativa. Então, existe aí um conjunto de regras que você pode dizer, sim, os municípios têm autonomia, sobretudo quando nós vencemos uma questão local que tem que estar respaldado por dados sanitários e científicos, que naturalmente, intuitivamente, é o poder público local que vai ter à sua mão, né, à sua disposição, esses estudos, mas também a gente tem que respeitar
o conjunto da obra da Constituição, as competências privativas dos demais entes. Por exemplo, o decreto do Rio de Janeiro, do governador Witzel essa semana, ele dispõe sobre as regras do funcionalismo público estadual. Evidentemente que o prefeito do Rio de Janeiro não pode, por decreto, dispor o que se aplica ao funcionalismo público estadual. Isto é matéria de competência privativa do Estado. Então, você tem que olhar essa harmonia das leis. Mas, fora isso, há uma autonomia entre os entes. E também é bem ilustrativo, essa semana o STF, através da ministra Rosa Weber, julgou 2 reclamações bem elucidativas, tá? 2 municípios, um no Piauí, acho que é Parnaíba, e um em Limeira, São Paulo, eles quiseram abrir, né, quebrar um pouco os isolamentos que estavam experimentando e abrir mais os comércios, tá? Isto iria ou vai de encontro com as legislações estaduais dos governos estaduais, que são bem mais restritivas. O Ministério Público, nesses 2 municípios, ajuizou ações civis públicas dizendo não, esses decretos têm que ser suspensos porque as prefeituras não podem abrir os comércios. E aí o município começou a recorrer, a questionar essas liminares, e a questão chegou ao STF através desse recurso de reclamação. E os municípios reclamando, olha, o STF acabou de decidir, nas ADINs 6341 e 6343, que o município tem autonomia para decidir sobre as questões que dizem respeito aos meus municípios. Se eu posso abrir comércio, se eu não posso abrir comércio, que atividade essencial é. Então, eu estou ajuizando aqui uma reclamação porque as decisões locais do Tribunal de Justiça de São Paulo, enfim, e do Piauí, estão contrariando a decisão do STF, estão violando a minha autonomia. E o que disse a ministra Rosa Weber, por exemplo, olha, aqui não está em pauta a questão da hierarquia do município ou a autonomia do município. Aqui não está em pauta que o Estado está quebrando a autonomia do município ou que a decisão do Tribunal de Justiça está quebrando a autonomia. O que está em pauta aqui é que o decreto municipal, ao decretar neste momento, ao flexibilizar neste momento a regra do isolamento, ele não está se respaldando em razões científicas e de ordem pública. O poder público municipal, ao abrir essa regra, ao abrir a regra do isolamento, ao flexibilizar a regra do isolamento, ele não está devidamente respaldado em questões científicas. Então, ele não comprovou que ele está de acordo com a melhor doutrina científica. Então, por isso que, neste caso, desses 2 municípios, os decretos municipais de flexibilização da quarentena, do isolamento, eles não preponderaram sobre um decreto estadual mais amplo que mandava fechar. Então, você vê aí que existe um conjunto de situações que efetivamente, a qualidade dos dados científicos e técnicos do poder público local, estadual ou até federal sobre a questão, né, sobre o seu ato. Isso é importante. Importante também ser a questão, o tema de competência privativa ou não de algum ato, entendeu? Então, tudo isso entra na balança na hora que o judiciário, por exemplo, numa controvérsia entre entes, decidir que decreto preponderar. Isso vai valer também em questões de listagem de atividades essenciais. Por quê? Porque cada ente, na hora que vai decretar o seu isolamento ou o seu lockdown, ele vai dizer no seu decreto quais são as atividades essenciais. Porque a gente tem que ter presente o seguinte, o governo federal, quando ele decreta, e decretou na 1082, né, essa semana, por exemplo, o governo federal decretou os manicures, os barbeiros, que deu bastante polêmica, ele tem uma visão nacional. Né? O governo estadual, obviamente, vai ter a visão dentro do território todo do estado. E o município, cada um vai ter de acordo com a sua realidade. E tudo isso de acordo com tecnicamente. Às vezes, um vai conversar com o outro. Geralmente, o município de São Paulo está conversando com o governo estadual de São Paulo. Mas, às vezes, pode contrapor, podem ter conflitos. E, evidentemente, que é o judiciário que vai dispor sobre isso. A questão do lockdown, o Thiago vai falar um pouco melhor. Existe uma mega discussão acadêmica sobre o lockdown estar previsto ou não, porque ele não está na lei.
tem gente que entende que precisa, tem governador que entende que precisa de decisão judicial, o Thiago vai falar um pouco melhor, mas assim, em termos de serviços de listagem, existem essa série de elementos que são importantes na hora de decidir o que preponderar. Sobre, sim, a questão de judicialmente, os empregadores que têm dúvidas ou que desejarem alargar, né? Por exemplo, a listagem de serviço. O que a gente acredita? Super importante isso, Adriana. Super importante. O que a gente acredita? Você introduzir na lista que o executivo preparou, supostamente com razões devidamente instruídas, né, por dados científicos e sanitários, etc. Você introduzir na lista do executivo, né, novas atividades, eu acho difícil, tá? Você vai ter que estar muito bem preparado, com laudos e estudos, para você dizer que aquela atividade é essencial, porque você tem toda aí uma questão de discricionariedade, discricionariedade técnica até mesmo do executivo sobre essa listagem, a competência dele. O particular não tem esse instrumento na mão dele. Agora, o que é legítimo e o que aconteceu no início da edição dos decretos e o que pode acontecer numa eventual listagem nova, sobretudo quando e em que municípios ou estados vierem a decretar o lockdown, porque cada decreto vai vir com a sua listagem, são dúvidas de interpretação. Isso é legítimo de você levar ao judiciário. Entendeu? Você judicializar uma questão de interpretativa. Não é assim, a atividade não está prevista e eu quero que ela esteja. Isso é humanamente impossível. Agora, você ter uma dúvida, e as dúvidas surgem, sobretudo, na questão da cadeia produtiva. Então, por exemplo, o respirador, né? Evidentemente que uma empresa que produz respirador, ela vai estar na listagem essencial e, enfim, não tem dúvida que ela vai poder. Mas eu sou uma indústria que eu produzo um plástico específico que é utilizado no respirador e não está claro e meus funcionários não estão conseguindo circular para vir trabalhar. Então, você pode judicializar colocando ao judiciário, olha, eu estou na cadeia produtiva deste produto essencial. Então, eu tenho que circular meus funcionários, meus caminhões com meus produtos, etc., se houver algum impedimento nesse sentido. Então, assim, é possível judicializar, né, sobretudo a cadeia produtiva, para você defender que ela é essencial, né, de acordo lá com a listagem que o decreto trará, entendeu? Ou já trouxe, como aconteceu e acontece volta e meia, já vem acontecendo, entendeu? E pode vir a acontecer em caso de novas listagens. Eu acho que basicamente é isso. Acho que o Thiago agora vai complementar com algum outro aspecto. Thiago? Boa tarde, pessoal. Boa a todos aí. Eu vou falar muito brevemente sobre os aspectos práticos do lockdown, até porque ninguém sabe, né, o que é lockdown em termos jurídicos, né? Vou dar um primeiro exemplo, né? O governador Wilson Witzel, ele diz que o lockdown não existe juridicamente, ele é um juiz federal conhecido. Mas no decreto estadual, que é o decreto 47068, no artigo 2º, ele recomenda que os prefeitos do estado do Rio, em seus respectivos municípios, adotem alguma forma de lockdown. Ele não diz qual é. Então, essa é a primeira implicação prática. Ninguém sabe o que é lockdown, né? Em inglês, um confinamento total, uma paralisação total, né? Foi interessante, como ninguém sabe, que a gente fez um seminário agora no escritório, na quarta-feira, com autoridades do Ministério Público, um subprocurador-geral do município e um representante do Estado, né? Eu acho que todos, né, tiveram bom senso, né, de dizer que deve ter uma regra de proporcionalidade. Quer dizer, o lockdown ele deve ser local, assim, por cidades, preferencialmente, por bairros, né, como o município do Rio vem fazendo, né, e que o município do Rio, por exemplo, vem fazendo, né, restringiu a circulação, né, de pessoas, veículos, dentro da Zona Oeste, né, a parte de Campo Grande, Taquara, Freguesia, e Zona Norte. Só que é claro que existem atividades essenciais, como a Adriana bem disse, né? Por exemplo, a TOTOS, né, que presta serviços de TI, está respaldada pelo decreto 10.282, né, como uma atividade essencial, ali o artigo 3º, inciso 23.
Então, a atividade da TOTVS tem que funcionar. E como a Adriana bem disse, né, toda a cadeia logística de prestadores de serviços da TOTVS também tem que, né, estar em funcionamento, tem que entregar documentos, equipamentos, toda a cadeia de suprimento. Então, por exemplo, o prefeito Marcelo Crivella, ele diz que os veículos devem funcionar e diz que devem funcionar mediante uma comprovação da atividade essencial. Aí o decreto da prefeitura não diz, né, quais seriam esses documentos, né? Mas eu vou trazer um outro exemplo aqui do Rio de Janeiro, né? Tem um decreto de Niterói, é o decreto 13.587. Então ele diz que quem presta serviços, né, por exemplo, na cadeia de logística e da TOTVS, né, os prestadores de serviços, quem está dirigindo o veículo, deve levar, né, uma nota fiscal das mercadorias carregadas, né? Algum documento que comprove o deslocamento e a prestação de serviços essenciais. Então, o que isso tudo quer dizer, né? Ninguém sabe muito bem o que é o lockdown, né? Há uma zona de competência legislativa comum, né, que deve ser respeitada pelos prefeitos, né? A tendência local. Os prefeitos e governadores têm que respeitar atividades, por exemplo, como a TOTVS, que são atividades resguardadas pela legislação federal. Então, o direito de ir e vir, né, que é o que se questiona muito, né, no lockdown, ele limita, ele na verdade, ele é restrito, mas você não pode impedir totalmente, né, as atividades essenciais de funcionarem. Tá? Então, para isso, foram criados alguns mecanismos práticos nesses decretos, né? Eu disse de Niterói, da Prefeitura do Rio, e do governo do Estado, ele se atém às competências do Estado também. Mas é claro que isso cria também, em alguma medida, uma possibilidade de judicialização, né? É possível, né, nessa quantidade de normas, que algumas atividades que são ligadas a atividades essenciais estejam na cadeia de produção, não sejam consideradas por um fiscal ou, enfim, pelas autoridades competentes para funcionar em toda a sua integralidade. Então, nessa zona cinzenta é que surge a atuação judicial. Tá? E, assim, me ative aos aspectos bem práticos do lockdown, tá, pessoal? Não quero me estender muito aqui para não fugir do tema de conversas, e vou passar a palavra para o João Pedro, né, para tratar dos aspectos trabalhistas aí, do lockdown. Bom, Tiago, obrigado. Obrigado, Jorge. Obrigado a todos. Queria agradecer muito a presença da Cláudia. Eu acho que quando a gente começou lá atrás, lá no iníciozinho de março, a ter esses bloqueios, a necessidade da gente ir para casa, logo na primeira semana, a gente reuniu de sócios, a gente decidiu fazer esses eventos, né? E a gente viu que ao longo do tempo, talvez uma coisa boa que a gente possa ter tirado desse momento de confinamento foi que nunca houve tanta troca de informações entre as empresas, entre as pessoas, e acho super válido esse bate-papo. Para vocês terem uma ideia, inicialmente a nossa ideia era fazer um bate-papo exclusivamente trabalhista e penal, né? Ou seja, a gente estava preocupado muito com restrição de acesso de trabalhadores, e aí o Moroni vai falar um pouco disso mais à frente. Só que na quarta-feira, como o Tiago e a Adriana falaram, houve um bate-papo muito legal com algumas autoridades aqui do estado do Rio de Janeiro, e nesse momento surgiu a ideia de trazer a Adriana e o Tiago para acrescentar, né? Ou seja, eu acho que a nossa ideia aqui é poder transmitir para os clientes o maior número de informações que possam agregar ao seu negócio, né? Então, assim, o que a gente está fazendo aqui é uma troca de experiências, né? Como a Adriana e o Tiago explicaram, muitas das discussões a gente não tem elas pacificadas, né? A própria discussão que há entre estados, municípios e União sobre essa questão de atividades essenciais, competência, etc., ela também acaba chegando no Instituto do Trabalho, né? Hoje a gente estava conversando um pouco sobre uma decisão que houve em Brasília, salvo engano, né, Adriana? Isso, onde federal. Numa ação civil, trata do relacionamento com os trabalhadores. Obviamente que todo mundo sabe que competência civil
não afeta os trabalhadores. Só que o que acontece especificamente nessa decisão, e ela é muito interessante, é que ela trata da saúde, né? E ao falar de saúde, a gente está falando da saúde do trabalhador. Então, ao você ter um protocolo de segurança para a retomada das atividades em Brasília, na qual trata dos consumidores que vão acessar os bancos, aos supermercados e etc., ela também tem que se preocupar com o atendimento aos trabalhadores que estão, eventualmente, na linha de frente disso. Então, quando a gente resolveu falar, a gente entendeu que seria importante trazer a palavra de quem está estudando a fundo essa questão da competência para que todo mundo pudesse ficar na mesma página. O que é importante em relação a isso, né? Ou seja, desde que começou a ter essa ideia de confinamento, de quarentena, de restrições de movimentação e etc., a gente vem recebendo muitas perguntas de gente. Olha, eu estou preocupado, os meus trabalhadores nem todos moram no mesmo município, né? E isso começou a aumentar, essa dúvida começou a aumentar, principalmente em relação às cidades e aos estados que começaram a colocar restrições mais severas. Então, na semana passada, Niterói, nessa semana aqui em alguns bairros do Rio de Janeiro, e isso automaticamente traz para o empregador uma preocupação. Bom, o que eu vou falar para o meu empregado, né? Então, a Cláudia estava comentando com a gente, isso é uma coisa muito importante para que todos os empregadores tenham cuidado de fazer, comunicação nesse momento é relevantíssimo. Ou seja, o seu trabalhador ele tem que entender quais são os direitos, quais são os deveres, como evitar a contaminação, quais são as precauções que ele tem que ter, até um apoio psicológico, como a Cláudia falou. Ou seja, a gente não pode, nesse momento, esquecer que a saúde do trabalhador não é para esse momento só de pandemia. Ele é uma preocupação contínua que as empresas têm que ter. Então, assim, quando a gente vê um lockdown, como, por exemplo, houve em Niterói e São Gonçalo aqui, a gente se preocupa. Por exemplo, há uma restrição de entrada e de saída da cidade? Sim, há uma preocupação. Então, o que o empregador tem que fazer? Primeira coisa, chama os trabalhadores, explica o que está acontecendo, explica que a atividade que ele está exercendo está incluída no rol que a Adriana colocou como de atividades essenciais. É óbvio que o trabalhador vai ter um pouco mais de dificuldade, o trabalhador de uma maneira geral, de entender essa complexidade que é enorme, né? Ou seja, o STF tem dificuldade de discutir esse assunto, que dirá um trabalhador que é uma pessoa que tem um estudo um pouco mais limitado. Então, a gente tem que se preocupar em ser claro na comunicação. Então, o que a gente tem, de uma maneira geral, sugerido é entrega uma declaração, pede para o trabalhador andar com seus documentos, ou seja, sua carteira de trabalho ou uma cópia da ficha de registro, de maneira que consiga, eventualmente, se ele for parado numa barreira sanitária, ele poder explicar, não, eu moro num outro município e eu tenho que trabalhar. A minha empresa é de tecnologia, a minha empresa, eu trabalho num hospital. Então, assim, o bom senso tem que prevalecer, mas nem sempre as atividades vão estar muito claras, né? Ou seja, o Thiago explicou isso, né? Então, assim, quando você tiver uma barreira sanitária, você vai explicar, a minha empresa trabalha numa cadeia produtiva de tecnologia ou na cadeia produtiva de um hospital. Mas o que você faz? A pessoa vai ter que entender, ele vai ter que ter minimamente uma capacidade de argumentar e, obviamente, como a Adriana falou, se isso for uma restrição absoluta, a gente vai ter que judicializar a questão, né? Ou seja, o judiciário vai ter que se manifestar como efetivamente chegou a acontecer, principalmente em alguns estados do Sul, em relação a algumas empresas do ramo alimentício, principalmente, né? Ou seja, houve fechamento de algumas atividades em momentos que nem se falava em lockdown, né? Só que, qual era a discussão naquele momento? Existem casos de contaminação na empresa, não houve uma denúncia e a gente não tem como assegurar que aquelas pessoas estão seguras. O que se demonstrou? Não, temos os protocolos de segurança, essas empresas conseguiram liminares e foram reabertas, mas não, há um protocolo de segurança, esse protocolo de segurança demonstra que quando houve uma incidência de caso, a pessoa foi afastada, os protocolos de saúde foram adotados e, normalmente, as empresas têm conseguido êxito nisso, né? Mas eu acho que, assim,
temos que ter essa preocupação em relação a divulgar as informações para os trabalhadores. Uma outra coisa super importante também que a gente deve recomendar são os protocolos de segurança de saúde, né? Ou seja, houve em março, já em 27 de março, o Ministério a Secretaria do Trabalho, que é ligado ao Ministério da Economia, editou uma circular 1088 de 2020, que ela traz regras gerais de orientações sanitárias para os trabalhadores, né? Então, assim, muita gente pergunta para a gente, bom, mas como que eu vou desenvolver um protocolo de segurança? A minha empresa não tem um tamanho tão grande para contratar um médico para fazer isso. Bom, vai nessa instrução de segurança, nessas recomendações. Lá é super bem explicado, vem passo a passo cada uma das determinações, ou seja, quando que deve ser utilizada a máscara, qual o distanciamento necessário, quais são os equipamentos de segurança que devem ser entregues. E aí, quando a gente fala de equipamentos de segurança e quando a gente fala também de distanciamento dentro da própria empresa, a gente tem que notar que há uma necessidade imperiosa que as empresas tenham um cuidado efetivo em fazer isso cumprir, né? Ou seja, não basta a empresa orientar e falar assim, olha, você tem que usar a máscara. O trabalhador pode não usar. Então, assim, é dever da empresa, é responsabilidade do empregador, ainda mais agora que o STF julgou inconstitucional o artigo 31 da MP 927, excluindo a previsão que havia de que a Covid-19 não seria considerada uma doença ocupacional, né? Então, assim, muita gente veio falando assim, não, então como ele julgou que não era mais doença profissional, passou a ser. Não, não é isso. Passou a ser uma doença como outra qualquer. Se tiver uma comprovação de que a pessoa teve o contágio no ambiente do trabalho, é doença do trabalho. Então, assim, óbvio que algumas atividades têm que ter um cuidado muito maior. Um hospital, por exemplo, onde está sendo feito um tratamento de alguém que tem a Covid-19, a responsabilidade daquele empregador é objetiva. Então, não há discussão se houve contágio ou não. Entretanto, nem todas as atividades possuem pessoas que estão contaminadas. E como a gente sabe que hoje o contágio é comunitário, a pessoa pode ter pego em qualquer lugar. Então, essas medidas de segurança que fazem parte dos protocolos da OMS, que fazem parte dos protocolos do Ministério do Trabalho e do Ministério da Saúde, eles devem ser rigidamente implementados pelo empregador e, mais importante do que isso, documentados. Um pouquinho antes da gente vir para esse bate-papo, eu recebi uma notificação de um cliente do Ministério Público, uma situação até curiosa, né? A gente já havia respondido, entregado uma série de documentos, comprovando compra de EPIs, comprovando as separações, etc. E acredito eu que tenha havido uma denúncia, e a denúncia vinha com uma foto, né? A foto e a pergunta do Ministério Público era o seguinte: justifique por que essa pessoa está no local de trabalho sem usar máscaras. Então, assim, a gente vai parar para estudar, mas o fato é que o Ministério Público está de olho, a Delegacia Regional do Trabalho está de olho. Esse é um outro ponto super relevante que a gente tem que destacar, porque também o STF foi na MP 297 e considerou também inconstitucional o artigo 29, artigo 31, desculpa. Artigo 31, são muitos artigos. O artigo 31, que dizia que, nesse momento, as fiscalizações do trabalho deveriam orientar o empregador. E só em situações muito extremas é que deveria ser lavrado algum auto de infração. Isso foi considerado inconstitucional. Então, nesse momento, agora, há também esse risco muito grande de que possa haver um auto de infração a ser apresentado. Então, o que a gente recomenda? Documenta a entrega do EPI, documenta a utilização do EPI, documenta o distanciamento, essas regras todas de segurança, elas trazem essa orientação. Para vocês terem uma ideia, esse protocolo feito pela Secretaria do Trabalho, ele explica até como as empresas devem adotar nos refeitórios, ou seja, marcar fisicamente no chão qual é a distância que uma pessoa deve ficar da outra. Então, assim, como a gente pode ver, tudo isso
é uma preocupação que o empregador deve ter. As fiscalizações estão vindo com muita frequência pelo Ministério do Trabalho, estão vindo com muita frequência do Ministério Público do Trabalho. O Ministério Público do Trabalho também emitiu orientações, né? Só que a gente sabe que quando o Ministério Público gera uma orientação, ele quer que aquilo seja cumprido, né? Então, a gente tem que ter isso, de alguma forma, já mapeado e preparado. Por quê? Porque os prazos que estão sendo deferidos são muito pequenos. Às vezes, 48 horas, quando muito, 5 dias. A gente teve um cliente que recebeu 36 fiscalizações no mesmo dia, na sexta-feira, pedindo para entregar os documentos na segunda. Então, foi um Deus nos acuda, porque eram milhares de documentos e a gente, se não entregasse, sofreria os autos de infração. Uma outra preocupação também, que é legítima e deve estar à frente disso, é que nesse momento de discussão de lockdown, etc., há a prerrogativa, sim, da Delegacia do Trabalho de por alegação de insuficiência de segurança de saúde, fazer uma interdição e um embargo, ou numa obra ou numa empresa. Então, assim, a surpresa nesse momento pode acontecer. Você pode chegar, receber a visita de um fiscal, naquele momento ele identificar que há um risco à saúde dos trabalhadores e imediatamente lavrar um auto de interdição. E aí vocês imaginem a dificuldade que a gente vai ter nesse momento que está todo mundo em casa, e as delegacias do trabalho estão trabalhando de forma remota, de você conseguir desembargar uma obra ou uma empresa que está interditada num momento desse. Ou seja, por isso que é muito importante que toda essa documentação já esteja preparada, separada, para que ela possa ser entregue. Como a gente estava falando, a gente tem que seguir essas recomendações todas. A não observância desses critérios pode gerar autuações da DRT, ações civis públicas já estão acontecendo, né? Ou seja, algumas empresas que eventualmente sofreram denúncias, receberam ações civis públicas, principalmente por parte do Ministério Público do Trabalho, que está atuando de uma forma muito incisiva, porque todo o corpo do Ministério Público do Trabalho sempre gerou muitas discussões, fiscalizações, etc. Só que, nesse momento de pandemia, eles focaram todas as suas forças, todos os procuradores, para esse único objetivo. Então, o que a gente tem visto é que os demais assuntos ficaram parados, até porque, de uma certa forma, não está acontecendo muita coisa, não estão havendo novas contratações, e eles estão focados em tratar da saúde dos trabalhadores, né? A gente também conversou um pouco sobre essa questão da cadeia, né? Ou seja, o empregador deve conhecer quais são os decretos estaduais, municipais e federais. Ele tem que entender, e se tiver alguma dúvida, deve buscar apoio jurídico, de se a tua atividade ou ela é essencial ou ela está na cadeia de essencialidade. Por quê? Porque isso vai fazer com que, eventualmente, você consiga trabalhar durante uma discussão de lockdown. Como o Thiago colocou bem, é muito provável que os principais estados, principalmente do Sul e do Sudeste, preocupados com produtividade, etc., não adotem uma medida de fechamento absoluto, como aconteceu na Itália ou em alguns países, como aconteceu em Nova York, mas as atividades essenciais sempre vão poder estar sendo exercidas, né? Então, assim, essa é uma preocupação que a gente tem que ter, de que todo mundo entenda os decretos e possa conhecer quais são os direitos que a sua empresa pode dispor, principalmente em relação aos seus trabalhadores, né? Um outro ponto que aconteceu recentemente, e eu tenho visto isso, que é um pleito muito grande que tem chegado através dos clientes, é o seguinte: bom, eu usei os benefícios da MP 936, para todo mundo estar na mesma página. A MP 936 trouxe aquelas questões relacionadas à possibilidade de suspensão e redução do contrato de trabalho. E aí o que aconteceu? Muitas empresas estavam funcionando com uma redução da jornada de trabalho, ou seja, como o movimento diminuiu, eu, de uma certa forma, reduzi a jornada de trabalho de maneira que eu pudesse atender, na medida do possível, o meu público
que era mais restrito, era mais reduzido, mas ainda existia. O que acontece? Na hora que você tem um decreto de fechamento ou parcial ou integral de alguma atividade, de algum local, você não tem alternativa, né? Ou seja, você tem que suspender o contrato de trabalho. E aí estão surgindo muitas dúvidas do seguinte: bom, eu posso transferir um empregado que está em redução de contrato de trabalho para a suspensão do contrato de trabalho? Sim, pode. A própria regulamentação que chegou, que é o decreto 10.486, que regulamentou a MP 936, ela explica quais são os procedimentos que devem ser feitos. Ou seja, a empresa deve comunicar 48 horas de antecedência ao trabalhador. Essa comunicação também deve ser enviada para o sindicato e para o governo federal, informando que houve uma mudança do status daquele empregado, ou seja, de redução para suspensão ou mesmo de suspensão para redução. Por quê? Porque o que está acontecendo agora é que o Brasil é muito grande, né? A gente conversou aqui, então a gente tem realidades muito distantes. Eu tenho clientes, por exemplo, em Mato Grosso do Sul, onde as atividades estão funcionando normalmente, ou seja, a gente tem 20, 30, 40 casos de Covid, diferentemente de São Paulo e Rio, que a quantidade é enorme. Então, a gente tem que entender que, em muitos estados, a realidade é diferente, então tem muita gente saindo da suspensão e caminhando para a redução do contrato de trabalho. E isso vai ser, obviamente, que muito em breve, assim eu espero, um próximo papo, né? Ou seja, um próximo diálogo que a gente vai ter com os clientes, que é como fazer a retomada, né? Ou seja, quais são os cuidados que a gente vai ter nessa retomada. Mas, nesse momento agora, eu preferia que a gente já estivesse falando da retomada, mas a gente ainda não pode falar, né? Eu acho que hoje a gente acabou de ver um pouquinho antes do nosso bate-papo começar, que o ministro da Saúde saiu, né? Então a gente sabe que já vai ter uma outra reviravolta em relação a isso, mas o fato é que eu acredito que a sociedade esteja muito preocupada com a saúde, né? Então, ao estar preocupada com a saúde, a gente tem que orientar os nossos clientes e parceiros que tenham e adotem essas medidas, porque a surpresa lá na frente pode ser muito grande, né? Ou seja, eu acho que essa sinalização que veio do STF de que a Covid-19 pode vir a ser considerada uma doença profissional é uma sinalização muito perigosa. As empresas devem estar atentas. Tudo isso que eu falei em relação aos protocolos de segurança, aos protocolos de saúde, as entregas de EPI, eles vão ser extremamente úteis na hora que você receber uma reclamação trabalhista pedindo uma indenização por um acidente de trabalho relacionado à Covid-19. Você vai falar assim: olha, desculpa, eu te entreguei todos os equipamentos, eu mantive o distanciamento e você não tem como provar que você ficou doente no ambiente de trabalho. Por quê? Porque a contaminação é comunitária e ela não é caracterizada por isso. E uma coisa que poucas pessoas sabem, que o Regulamento Geral da Previdência, que é a Lei 8.213 de 91, no artigo 20, já traz uma previsão de que as endemias não são consideradas doença do trabalho. Ou seja, quem trabalha em Carajás, em Belém, onde há malária, se a pessoa pega malária lá, não é considerada doença do trabalho. Então, vejam, se a gente está num país onde todo mundo está sendo contaminado em qualquer lugar pela Covid-19, por que eu vou afirmar textualmente, categoricamente, sem uma chance de defesa da empresa, que aquela pessoa pegou Covid-19 no trabalho? Salvo raríssimas exceções, como eu já falei, da questão dos hospitais, que aí a defesa é um pouco mais difícil, especialmente porque a gente tem visto que a contaminação dos médicos e dos enfermeiros é muito grande. Para as demais atividades, há um argumento muito forte de que a contaminação foi comunitária e ela não tem como ser relacionada à doença do trabalho. Então, assim, eu acho que essas foram as principais preocupações. Eu queria muito que o Moroni pudesse contribuir aí, trazendo quais são as preocupações que o empregador tem que ter, ou as empresas, de uma maneira geral, têm que ter em relação ao eventual descumprimento das obrigações de saúde, de segurança dos trabalhadores, porque eu acho que a gente ainda não tem visto isso acontecer com muita frequência, mas existe uma previsão legal, né, Moroni? Então, assim, as empresas têm que estar atentas a isso tudo, né? Obrigado e boa tarde a todos. Fiquem bem. Antes de passar a palavra para o Moroni, só um esclarecimento para os ouvintes. As perguntas que estão sendo colocadas, a gente vai fazer ao final, tá? Enfim, quando a gente já tiver todos
as exposições feitas. Já tem aqui umas 3 perguntas para o João, uma para a Adriana, uma para o Moroni, e a gente faz um bloco só de perguntas para todos. Vamos lá, Moroni. E os empregadores, hein? Como que fica a responsabilidade deles? Ou seja, num cenário de lockdown, se a empresa descumprir, ele pode enfrentar problemas penais sobre isso, não só os empregadores, como os gestores, os diretores, né, Cláudia? A pessoa física, enfim, como que fica essa responsabilização frente ao cenário de lockdown? Primeiramente, quero agradecer a todos, né, pela introdução brilhante que fizeram do tema. Faz o meu trabalho muito mais fácil, no sentido de que se eu falar bobagem, vocês já falaram tanta coisa boa que eu vou esquecer o que eu disse. Em relação à responsabilidade, Jorge, acho que o primeiro ponto que é importante frisar, né, é que parte dos crimes ambientais, a responsabilidade criminal sempre vai ser pessoal. Ela nunca está da empresa, né? Então, nesse caso, né, dos crimes relacionados aí à situação de pandemia que vivemos, a responsabilização por eventual descumprimento de alguma norma vai recair sobre do ponto de vista penal, sobre os seus dirigentes. Quais dirigentes? Os dirigentes que efetivamente correram e tomaram a decisão e tomaram atos para que a decisão fosse implementada, a decisão de descumprimento dessas normas. Tá? Não existe uma responsabilização ampla e genérica disso, tá? Mas simplesmente das pessoas que podiam e eventualmente agiram para que houvesse o descumprimento. Diferentemente, né, do direito trabalhista, do direito civil, das outras áreas em que tem havido uma produção legislativa muito grande para adequar as atividades aos tempos em que vivemos, no direito penal nós não tivemos a instituição de nenhuma norma nova para esse tempo. A única menção a uma norma penal já existente, né, de relevância nesse período, foi a Portaria Interministerial número 5, em que se fala, né, de quarentena, do isolamento, se definem algumas medidas, e se fala que eventual descumprimento poderá fazer com que se incorra em 2 artigos específicos do Código Penal, o 268 e o 330. O 268 fala a respeito de infração de medida sanitária preventiva e fala o seguinte, é o que a gente chama de um crime de perigo abstrato. Não precisa haver contágio, é simplesmente descumprir uma medida imposta, faz com que a pessoa incorra no crime. Ah, mas ninguém se contaminou. Não importa. Ah, não chegou nem perto de se contaminar. Não importa. Esse tipo de crime, inclusive a redação fala o seguinte, é infringir determinação do poder público destinada à introdução ou propagação de doença contagiosa. Pergunto e respondo, qual determinação do poder público? Todas essas que têm sido feitas através dos decretos federal, decretos estaduais e decretos municipais. Por quê? Porque o combate, ele deve ser regionalizado. Então, o legislador deixou o que a gente chama de norma penal em branco, um tipo aberto, e ele é complementado por essas normas todas que já foram tão bem expostas anteriormente. Existe alguma discussão doutrinária quanto à constitucionalidade dos crimes em que a norma penal é em branco e dos crimes que a gente fala como esse de perigo abstrato, ou seja, sem o dano efetivo, ou sem nem perigo de dano. Não existe uma decisão ou uma jurisprudência forte relacionada a esse delito específico do 268. Mas nós podemos nos servir de outros crimes, como, por exemplo, os crimes da lei de crimes ambientais, em que também há uma série de crimes que são de perigo abstrato e que já foram julgados que são constitucionais, que podem ser aplicados. Portanto, eu acredito que uma discussão jurisprudencial, se levada às últimas consequências, imagino que vai ter a mesma consequência, a mesma interpretação pelos tribunais. Em relação também às normas penais em branco, ou seja, essas que remetem ou deixam para que outra norma complemente o sentido da incriminação,
Eu também não vejo com muita esperança uma discussão que fale com que isso é inconstitucional. Até porque uma norma penal muito conhecida, algumas delas, eu vou citar duas, fazem a mesma coisa. Primeiro é a lei de drogas, lei de tóxicos. Né? A lei de tóxicos ela não fala quais são as drogas proibidas, ela fala que entorpecentes são proibidos, criminaliza as condutas e se remete a uma lista editada pelo Ministério da Saúde, que ela pode ser atualizada ou não. Também, em relação a crimes financeiros, quando se fala, por exemplo, de remessas e de manutenção de valores no exterior, qual é o limite? Não é dito na norma penal. O limite ele é dito pelo Banco Central, por outras normas que complementam a norma penal. Então, nós temos esse mesmo cenário aqui. Então, nós temos a legislação de 1904 tratando disso. Então, vale lembrar que, caso haja desobediência por parte do administrador dessas medidas de segurança, já tão bem faladas, tão bem expostas, ele poderá sim incorrer no artigo 268, que tem uma pena de detenção de 1 mês a 1 ano. É uma pena pequena, né? É um crime que nós chamamos de menor potencial ofensivo. Então, ele pode ser resolvido de uma maneira negociada antes mesmo de uma acusação formal por parte do Ministério Público. Na maioria desses casos, chega-se antes de que o Ministério Público faça, ou que a polícia faça até uma investigação, faça uma audiência, em que há uma tentativa de conciliação, e uma proposta, muitas vezes, de transação penal, ou seja, o Ministério Público propõe, se você cumprir certas medidas, e a gente chama popularmente de cesta básica, porque são crimes de menor potencial ofensivo, eu não te acuso. Isso não gera antecedentes. A consequência prática é que a pessoa não pode celebrar outro acordo desse tipo pelo prazo de 5 anos. Mas ela não tem antecedentes, não é reincidente ou nada disso. Outro crime que é tratado pela portaria interministerial é o de desobediência, que é o do artigo 330, que é desobedecer ordem legal emanada de funcionário público. Que eu acho que a aplicação é muito menor, porque essa norma diz com relação a uma norma específica direcionada a uma pessoa ou uma empresa, e ela tem que ser especificamente cumprida, não é uma determinação geral. Então, acredito que a grande preocupação é justamente com o artigo 268. Nós já tivemos casos em que clientes, especialmente do Sul, em que havia muita restrição, especialmente no começo do mês de abril, foram fiscalizados, vamos assim dizer, pela Polícia Militar, e foram autuados, né, lavrou-se o que a gente chama de termo circunstanciado, pelo crime do artigo 268. E quem foi o culpado? A pessoa que estava lá para assinar, porque não se sabia efetivamente quem tomava a decisão. Tá? Então, é possível que isso aconteça muito mais frequentemente, porque haverá menos dúvidas quanto às atividades que são ou não autorizadas, porque praticamente, ou muitas atividades não vão ser. Então, se você estiver circulando, por exemplo, você poderá incorrer na rua, você poderá incorrer nesse crime do artigo 268. A pessoa pode ser presa por isso? Não pode ser presa. A própria portaria interministerial nem precisaria fazer menção a isso, mas faz menção de que não será feita a prisão, não será efetuada a prisão em flagrante, mas será lavrado o auto e a pessoa depois vai para sua casa e se compromete posteriormente a comparecer perante o juízo para que possa fazer o acordo, possa seguir com o processo, possa se defender, ou possa inclusive falar, a minha atividade ela era autorizada, eu sim segui as normas de segurança. Então existe a possibilidade de discussão de defesa quanto a isso. Não é necessário que simplesmente se faça um acordo na pessoa física para se livrar do crime. Agora, um outro crime que não foi citado na norma, e eu acho que pode ter mais relevância diante de eventual situação de lockdown que nós já vivemos em alguns locais, e imagina-se que poderíamos viver em grandes centros por conta da movimentação e da disseminação do vírus, é o do artigo 197 do Código Penal, que é um atentado contra a liberdade de trabalho. E lá fala de constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, e aí não precisa ser uma ameaça simplesmente de matar ou desse tipo de coisa, mas ameaça de demissão ou ameaça de expor a intimidade de alguém, ou seja, a gente pode pensar em diversos tipos de ameaça.
Então, é constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a exercer ou não exercer profissão ou indústria, ou a trabalhar ou não trabalhar durante certo período ou em determinados dias. Além disso, é constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, e vem o inciso segundo, a abrir ou fechar o seu estabelecimento de trabalho. Vejam que se alguém fizer pressão para fechar o seu estabelecimento, sendo que você está autorizado a abri-lo por conta das normas, incorre nesse período do artigo 97. Também o empregador que obrigar o empregado a comparecer, não havendo justificativo, ou atividade estando proibida, ou estando regulamentada de certa forma, poderá incorrer nesse delito. Lembrando sempre que o agente, né, o sujeito ativo desse crime, ou seja, a pessoa que pode ser incriminada não é a empresa, mas sim o administrador ou a pessoa que toma efetivamente as decisões. Agora, é interessante que no artigo 197, a empresa ela não pode ser a autora, né, ela não pode ser o sujeito ativo, mas ela pode ser o sujeito passivo do crime. Então, do crime de abrir ou fechar o estabelecimento de trabalho. Ou seja, se houver uma ordem, uma ameaça, né, uma grave ameaça, ainda que dirigida à empresa, não uma pessoa específica, pode sim haver o cometimento do crime por alguém que fizer isso. Então, são situações novas que até agora não se colocaram, até por conta da permissividade de alguns outros decretos, mas esses riscos podem ser potencializados diante de uma nova situação, especialmente nos grandes centros, se for decretado lockdown. Ainda que o lockdown, como já bem explicado pelo Tiago e pela Adriana, não tenha uma caracterização jurídica clara, como houve no caso da quarentena e do isolamento, mas as medidas que, no seu conjunto, indicam para o lockdown, ou seja, medidas mais restritivas visando a manutenção da saúde, visando a contenção da propagação do vírus, podem sim ser usadas para justificar a imputação desses dois crimes. Isso pode constituir alguma ameaça à atividade empresarial. Por isso também nós recomendamos que sejam tomadas medidas, assim como o João já falou muito bem, né, de conscientização dos trabalhadores, que a informação flua livremente, para que não haja segredos nisso. O bom compliance agora vai se mostrar à medida em que essas informações são expostas de maneira clara e são colocadas para os seus empregados para que eles também possam sentir que eles podem vestir a camisa da empresa, que eles se sentirão protegidos por trabalharem, por exercerem ou por eventualmente deixarem de exercer o seu ofício, sua profissão nesse período. Acho que essas são as considerações que eu tenho aqui. Obrigado pelos comentários que foram feitos aí. Passo a palavra para o Jorge de novo. Obrigado, Moroni. Eu acho que, pela sua explanação, é mais um cuidado que a gente tem que ter, né, Cláudia? Eu acho que como gestor, como diretor, como administrador, enfim, ainda que seja ainda um potencial penal baixo, né, em termos de pena, é muito ruim você passar por essa situação, simplesmente quando você já tomou todas as providências cabíveis, né, como o caso da TOTUS. Vamos aproveitar, então, Moroni, que agora a gente vai rapidinho para uma sessão de perguntas. Tem duas perguntas aqui para você, que é o seguinte, ainda sobre a responsabilidade penal que você bem colocou, né? O Carlos Alberto, ele só quer esclarecer, então. Então, a responsabilidade penal da empresa ou da instituição sem fins lucrativos irá recair sobre a pessoa física dos donos das empresas, sócios, administradores, gerentes ou diretores? É isso, né? Isso mesmo. Isso mesmo. Não importa o caráter jurídico da instituição. Não importa, inclusive, se ela tenha sido formada ou não. Somente as pessoas físicas responderão. Como usar um termo, responde no CPF, não no CNPJ. Tem sido falado isso. Então, é no CPF que se responde a esses delitos. E aí, uma segunda, ainda do Carlos Alberto. É legal, está previsto em norma legal, que os estados ou municípios possam prender pessoas só porque se recusam
a não usar ou porque não tem justificativas do porquê está transitando a pé ou sem carro? Cabe HC, habeas corpus? Olha, essa é uma pergunta muito boa. Porque a questão de segurança pública, né, a Adriana muito bem colocou a respeito da repartição referente às responsabilidades de saúde entre os entes federativos, né, e são responsabilidades concorrentes. Em relação à segurança pública, nós temos uma divisão um pouco mais clara. Ainda que tenhamos a Polícia Federal e as polícias estaduais, a grande maioria das medidas são tomadas pelas polícias estaduais. Nesse caso específico, quase que 100% das medidas, salvo uma exceção muito grande, mas vão ser tomadas pelas polícias estaduais ou pelos ministérios públicos estaduais. Eles têm, sim, competência para tomar esse tipo de medida constitucional. Os municípios não têm. Os municípios, no ponto de vista de segurança pública, eles podem ter as guardas municipais, mas elas servem basicamente para a proteção do seu patrimônio próprio. Elas não têm o poder de investigação ou de repressão ao cometimento de crimes. E a Polícia Federal, basicamente, aos crimes cuja competência é definida com um rol taxativo e também aos bens e direitos que afetem a União. Portanto, serão as polícias estaduais, Polícia Civil, Militar, que tomarão 99% das medidas que, eventualmente, incorram sobre esses dois crimes. Cabe HC? Cabe sim HC. Caso, por exemplo, a pessoa ela fique detida além do tempo, que seja simplesmente para se lavrar o termo circunstanciado, para que depois ela possa comparecer futuramente a uma audiência, a resolver ou para dar seguimento à questão. Tá ótimo, Moroni. Adriana, Tiago, o direito à vida ou o direito à saúde sempre será preponderante na legislação estadual ou municipal, inclusive pelos juízes? Isso eu imagino num cenário, né, em que você tem algum conflito de abertura, de atividade que é essencial ou não. Ele é o fiel da balança ou não? Está no mudo, Adriana. Sempre será relevante sobre o quê? Desculpa, o final? Sempre será relevante numa hipótese de alguma antinomia de norma ou de estadual, municipal, ou algum conflito de abertura, de níveis de abertura, né? Ou seja, um abrindo mais que o outro, um estendendo a atividade essencial ou não. O que é o fiel da balança aí? É o direito à vida ou o direito à saúde? É sempre isso? Então, eu acho que o direito à vida, sobretudo, né, ele numa questão de garantia constitucional, né, num cotejo de garantias constitucionais, ele sempre será, numa discussão acadêmica, ele sempre preponderar sobre qualquer outra garantia constitucional. É difícil você discutir academicamente que não é, né, numa questão ali de desafio, né, de garantias e de princípios constitucionais. Mas, assim, eu acho que é importante a gente ter presente que não será nunca essa a discussão posta em medidas judiciais. É importante a gente fazer essa distinção, tá? Então, uma medida judicial não vai ser isso que vai estar posto ao judiciário, tá? Olha, o que vai mais importante, o direito à vida? Não é isso, o desafio não será esse, porque, veja, a questão da abertura ou não, ela tem que, pela lei, ela tem que estar necessariamente respaldada em dados científicos. Então, o que você vai estar decidindo no final do dia? Qual é a decisão do executivo, né? ou que esfera está melhor baseada em a qualidade dos dados técnicos. É isso que, por exemplo, falou a ministra Rosa Weber na reclamação que eu recentemente citei agora. No final do dia, até o ministro Barroso, numa palestra que ele deu recentemente, ele falou que o judiciário ele vai acabar decidindo se a medida de abertura ou de fechamento ela é proporcional e adequada. Isso vai dizer com a qualidade técnica, né, que instruiu aquela decisão do executivo. É isto que o judiciário vai decidir. O município está melhor recomendado ou não está? Porque, vamos lá, a questão científica, no final do dia, ela é controvertida. Né? Ela é controvertida. Outro dia eu estava vendo até uma live de um médico de um hospital de primeira linha de São Paulo, super renomado, que ele dizia, olha,
a população tem que ir para a rua para só autoimunizar. Senão, a gente nunca vai acabar com isso. A questão do lockdown, né, do isolamento, é uma questão de quantidade de leitos de UTI. Né? Isso não é tratamento para a doença. Então, a questão científica ela não é unânime. Você vai ter aí, você pode vir a ter, né, longe da gente querer falar sobre o aspecto científico, e nem o juiz falará. O juiz estará respaldado em questões científicas. Até sobre a ação civil pública que o João citou do Distrito Federal, que saiu uma decisão recente, o juiz ele tem uma junta científica ali, ele tem uns técnicos ali que amparam a decisão dele. Então, o que a gente vai estar discutindo numa ação concreta no judiciário, sobretudo em primeira instância, é a qualidade técnica dos opinamentos, entendeu? O que é melhor. No final do dia, você pode dizer, Adriana, posso ter uma discussão? Isso acontece em qualquer lide, que você tenha uma instrução probatória, uma qualidade técnica importante. Eu tenho 2 laudos técnicos muito bons, um mandando abrir, outro mandando fechar, e aí como é que o juiz vai decidir? Aí sim, o juiz, por exemplo, ele vai decidir de acordo com o que a gente chama de princípio da precaução e da prevenção. Por quê? Assim como em matéria ambiental, matéria de saúde, aplica-se, prepondera o princípio da precaução e da prevenção. Na dúvida, os juízes serão mais conservadores. Então, assim, a pergunta que se põe não é um é sempre mais importante, a vida é sempre mais importante que a economia, ou o Estado é sempre mais... Não, a questão é qualidade técnica dos laudos, né? O que é mais importante sobre o aspecto do científico, o que é o OMS, o que os órgãos dizem. Se cada um diz uma coisa é conflitante, aí o judiciário vai julgar de acordo com o princípio da precaução e da prevenção, que é o princípio jurídico que vai se aplicar em matéria de saúde. Eu acho que essa é a questão que se põe, entendeu? Perfeito, super objetivo. Póvoa, 2 perguntas para você aqui, do Cristiano Podboy. As atuais discussões de lockdown são muito similares aos debates que tratávamos nos distritos coletivos sobre lockouts empresariais. É possível fazer um paralelo sobre isso? Limites, consequências, direitos de ir e vir, atividades essenciais. Dá para a gente comparar essa discussão de lockdown com o lockdown de dissídio coletivo? Legal. Mandar um abraço para meu amigo Cristiano, companheiro de longas batalhas aí. A pergunta é muito boa. Sim, eu acho que a gente tem uma situação muito semelhante, né? Eu acho que quando você tem um dissídio de greve, a gente normalmente entra com um interdito proibitório alegando isso. Eu tenho uma atividade, ou eu tenho uma atividade essencial, ou o contingente mínimo de trabalhadores não foi respeitado, está impedindo o livre acesso das pessoas que querem trabalhar efetivamente. Acho que talvez a única diferença aqui é que nessa questão não é uma discussão com um sindicato, né? É uma discussão, sim, com o ente federativo que está determinando aquele fechamento. Mas as situações são muito parecidas e a essencialidade do negócio, a necessidade de você ter acesso ao trabalho também é muito relevante. Muita gente discute, inclusive, se o empregado pode se autodeclarar doente, né? Tinha até um projeto de lei que nem foi para frente, mas que a pessoa poderia se declarar doente, né? Porém, essa é uma discussão muito relevante que acontece, né? Ou seja, a gente tem isso quando tem o dissídio de greve, né? Ou seja, o direito de ir e vir das pessoas. Na live que a gente fez na quarta-feira, o subprocurador-geral aqui do município, o Paulo Maurício Rocha, falou sobre isso, né? Ou seja, que a preocupação do prefeito aqui do estado do município do Rio de Janeiro é a questão do ir e vir, né? Ou seja, será que ele tem competência para impedir que as pessoas, sem, como a Adriana colocou, um respaldo técnico, sejam impedidas de sair, né? Ou seja, essa é uma preocupação, né? Ou seja, se você determina que todo mundo fique em casa, como é que você vai comer, né? Como é que você vai ter acesso ao hospital, né? A cadeia produtiva. Então, assim, tudo isso passa e é uma analogia boa que o Cristiano fez, sim. Tem muita correlação entre as duas situações. Até complementando, né, João? Gente, Não, até complementando essa questão que você falou agora, até dando um exemplo do município, né? E até que o ministro Barroso falou da proporcionalidade, né? Quer dizer, muitas discussões também vêm em torno de que será que o lockdown, por exemplo, é a única medida possível?
a discussão também é muito em torno disso, né? É a única medida possível. Aqui no Rio de Janeiro implementou-se, como o Thiago falou, né, lockdown parcial, que se chama, né, de determinadas reuniões mais populosas, né, que estão inacessíveis. Isso resolve. Se você tem outras medidas menos gravosas para proibir, né, o direito de ir e vir, para cercear o direito de ir e vir, que é constitucional, vale a pena você adotar. Né? Você também não pode ir para a medida imediatamente mais gravosa, diretamente para a medida, se você tem outros possíveis. Então, o debate ele também gira em torno dessas questões, né, da ser a medida proporcionalmente mais adequada, né, a única medida possível. E tecnicamente é discutível isso, né, é complicado. Tá ótimo. Mais uma aí, a última questão. Gente, são várias questões. Tem penal também, tem mais para a Adriana aqui, mas assim, o tempo é exíguo, né? E aí eu quero finalizar com a Cláudia. Então, a última para o João aqui é o seguinte, João, no período de lockdown, pode ser ampliado os trabalhos em home office? E nesse período o empregado ele pode se recusar? Legal, essa é uma pergunta boa, porque a gente debateu um pouco já isso, né, Jorge, nos outros webinários que a gente fez. A MP 297, que foi logo a primeira que foi publicada, tratando das questões trabalhistas, ela trouxe uma diferenciação entre o home office da CLT, né, que já tem previsão do famoso teletrabalho da CLT, e a regra que veio na MP 297, que basicamente a grande diferença, e isso é um questionamento que vem acontecendo com muita frequência, é o seguinte: se o empregado pode ou não se recusar a ir para o home office. A grande diferença é a seguinte: pela regra da CLT, as partes têm que, de comum acordo, negociar as condições para o trabalho home office. Já na medida provisória, a medida provisória colocou isso como uma condição única e exclusiva do empregador. Ou seja, o empregador, entendendo que ele tem necessidade de que aquele trabalho seja feito em home office, exclusivamente ele, pode colocar o trabalhador de home office com uma única condição: de que seja dado àquele trabalhador a infraestrutura necessária para que seja feito o trabalho. Então, vou dar um exemplo. Tá? O profissional precisa de um acesso à internet e de um computador. Eu não posso obrigar que ele vá para casa trabalhar e ele tenha que comprar o computador ou ter o acesso à internet. Mas, se ele já tem o computador dado pela empresa, se ele já tem um celular dado pela empresa, as condições que são exigidas para ele trabalhar em casa já são dadas, então ele não pode se recusar. Ou seja, só pode haver uma recusa se as imposições que foram feitas pelo empregador sejam colocadas de maneira que ele não tenha como trabalhar. Mas se toda a infraestrutura foi dada, ele tem que aceitar a imposição do home office, tá bom? Tá ótimo, João. Cláudia, vamos fechar com chave de ouro. Como que a TOTUS, que é a maior empresa de tecnologia de informação da América Latina, está presente em várias áreas de negócio, pode ajudar as empresas nesse cenário de lockdown? O que vocês têm feito para ajudar os seus clientes e as empresas parceiras? Já vou falar para vocês. Eu queria primeiro comentar que essa live está sendo riquíssima, porque vocês conseguiram abordar, enfim, vários espectros de tudo isso que a gente está vivendo, que vai pegar praticamente todas as áreas do direito, não só o lockdown, como o retorno, né? Que o retorno é um ponto de preocupação também da TOTUS. O que a gente pode exigir do empregado? A gente pode obrigar a fazer teste? Enfim, vão ter outras inúmeras discussões de temas que ainda não estão pacificados e, sem dúvida, é motivo de preocupação creio que de todas as empresas, inclusive a parte penal, né? Que no meio disso tudo a gente pode se ver responsabilizado. Então, eu queria só fazer esse comentário que foi riquíssimo, acho que muito proveitoso para quem está assistindo. Voltando para a TOTUS. Obrigado, Cláudia. Imagina. O que aconteceu? A TOTUS teve que agora incrementar a sua gama de produtos muito rapidamente para atender alguns clientes que não estavam preparados, porque nem todo mundo já estava fazendo e-commerce. A gente está montando a toque de caixa plataformas para os nossos clientes que não tinham. Vocês sabem que aqui no Brasil a gente usa muito o reconhecimento pela digital. Isso agora vai ser proibitivo, então a gente está trabalhando com reconhecimento facial.
uma coisa, eu estou dando uns exemplos do que eu achei interessante. Um dos que eu achei mais interessante que a gente está fazendo é a integração do software de hotelaria com o de saúde. Por quê? Porque estima-se que alguns hotéis vão virar braços de hospitais. Então, o que acontece? Pacientes mais graves vão para os hospitais, menos graves vão ser direcionados para os hotéis. O que vai precisar? Esses hotéis vão precisar do acesso à ficha desses pacientes, com todos aqueles problemas de confidencialidade, ficha, o que ele já fez, remédio, prescrição, enfim. Essa integração a gente está oferecendo, inclusive, de forma gratuita. Bem bacana. Espero que não precisemos ter muitos hotéis virando hospitais, mas, enfim, é uma coisa interessante. Escolas, os estudos à distância a gente já estava fazendo, acho que já está relativamente bem desenvolvido, mas ainda tinha a questão dos alunos precisarem frequentar para entregar trabalhos, algumas atividades de secretaria que precisavam ser pessoais. Isso também agora a gente está desenvolvendo online e com toda a segurança de que é realmente o aluno que está fazendo determinada atividade. E um que acho também interessantíssimo é a telemedicina, que recém-regulada. A gente, que não é o nosso dia a dia, mas assim, tem também uma série de questões, porque você tem que ter certeza que o médico é o médico, que as informações do paciente vão estar seguras, quem tem acesso pode gravar consulta, não pode gravar consulta. Então, a gente está trabalhando bastante nessa frente de telemedicina, tomando todos os cuidados em todas as frentes. Exigir que o médico, para ser cadastrado na plataforma, prove que é médico, enfim, que as informações fiquem protegidas, que tenha criptografia de ponta a ponta. Tudo isso que é muito novo, né, nesse setor. Então, assim, em questão de semanas, a gente teve que se aprontar para isso, e acho que muitas empresas também, nas suas respectivas frentes, estão mudando um pouco o foco, né, para conseguir atender esse momento. Eu acho que eu destacaria isso, e de forma geral, eu acho que o que está no mindset da empresa agora é prover soluções que não demandem contato físico. Então, tudo que a gente fazia pensando nas pessoas se aproximarem, se encontrarem, agora vai ser, sim, se aproximando, mas de forma virtual. É a nossa nova realidade. Então, nossas soluções vão ter que atender essa realidade que a gente está vivendo e que provavelmente, de uma forma ou de outra, vai perdurar. Cláudia, é importante até, eu sei que vocês também estão desenvolvendo um trabalho muito nisso, e eu tenho vivido com os clientes esse drama, que é como formalizar todos esses contratos de redução, suspensão, aviso prévio, aviso de férias, tudo isso de forma remota, né? Ou seja, a gente estava acostumado a chamar a pessoa no RH e pedir para ela assinar o documento, né? E eu sei que vocês têm uma área toda que está desenvolvendo uma tecnologia para que as pessoas possam de casa darem o de acordo e que as empresas tenham segurança de que aquele documento tem validade, né? Então, assim, eu acho que isso é muito importante. Todo mundo que está nos assistindo saber que essa tecnologia é possível, porque eu já vivi em situações lá no início da pandemia, do cliente falando assim, bom, mas eu vou ter que fazer o quê? Chamar a pessoa aqui na empresa? Eu falei, não chama. A MP 927 trouxe a possibilidade de você usar os meios tecnológicos até para fazer uma assembleia de sindicato, né? Então, assim, eu acho que vocês estão construindo ferramentas nesse sentido também, né? Não, super bem lembrado. E acho que lá no começo mesmo a gente consultou vocês, porque o próprio RH estava... Será que a gente usa, mas não é melhor fazer? Tem que ter 2 assinaturas, não tem... Enfim, são questões do dia a dia, mas que a gente não tinha certeza do caminho a seguir. Super bem lembrado isso, porque é bastante relevante para as empresas mesmo. A TOTS na vanguarda, né, Cláudia? Eu acho que em todas as frentes Nós todos, né? falou, Não, nós todos. Acho medicina, que... educação, RH, enfim. É muito bom, muito satisfeito e confortável também. Feliz que a gente tem vocês para estar nesse frente da pandemia, nesse front. A recíproca é verdadeira. Também muito felizes com o apoio de vocês. Agradeço a todos. Eu acho que assim, a ideia aqui não foi exaurir esse tema espinhoso, né? Que é o lockdown. Muita coisa vai acontecer e ainda, principalmente por parte das autoridades, enfim, vão ser definidos o que são atividades essenciais. Acho que principalmente em São Paulo, né? A expectativa nossa é que nas próximas semanas seja decretado. Então, enfim, mas eu acho que o debate foi muito profícuo e edificante para todos. Cláudia, muito obrigado pela sua presença.
estamos honrados aí. Eu espero que a todos os sócios também a gente possa ter contribuído nessa discussão, que semana que vem tem mais, nas próximas semanas, né? É o retorno, né, João, Thiago, Moroni, Adriano? E o retorno, como que vai ser? Né? Jorge, todo mundo aqui está esperando o retorno ansiosamente, né? Então, a grande discussão, né, Cláudio? Pois é outra discussão. Foi um parto para se adaptar, agora vai ser um outro parto para voltar. Mas temas para os próximos webinários. Agradeço a todos. Boa tarde, pessoal. Muito obrigado. Pessoal, obrigada. Tchau. Obrigada. Tchau.